passos, quase todos eles funcionam muito bem. E quando eu falo aqui sobre gastar melhor, muita gente já imediatamente pensa que começa naquele, vou economizar no cafezinho, vou começar, lá vem o cara falando que eu tenho que me privar do que eu preciso, do que eu quero gastar, que eu tenho que ficar muquirana, que eu tenho que fazer voto de pobreza, e definitivamente não é isso. Na verdade, gastar melhor é gastar com coisas que importam. É escolher entre o que você quer agora e o que você quer no futuro, tá? A grande coisa aqui é que, assim, essa avaliação de gastos, muitas vezes também é muito renegada quando você não tem quase nenhum dinheiro. É bem claro que você precisa controlar os seus gastos. Se você não tem dinheiro, você vai ter que fazer escolhas muito básicas, às vezes, dentre coisas que você não queria abrir mão, porque você vai ter que escolher. Quando você começa a ter mais dinheiro, que é aquela situação que você se forma, e é por isso que eu perguntei aqui se vocês já estão formados, há quanto tempo ou não, porque eu sei que quando você é estudante, quando você está se formando, residente, você tem pouco dinheiro para você fazer muitas escolhas. Quando você se formou já há algum tempo ou há bastante tempo, você começa a ter mais dinheiro. E aí o que acontece quando você tem mais dinheiro? Você para de prestar atenção nos seus gastos. E analisar os seus gastos é importante se você ganha pouco ou ganha muito. Mas aí você vai se perguntar, poxa, mas se eu ganho muito, eu realmente preciso ficar ligado nos meus gastos também? Eu falo sim, porque quando você ganha muito, fica ainda mais fácil e mais confortável você não prestar atenção em alguns gastos que não faz sucesso, tá? Não é importante para você. Então é interessante isso aí, você olhar, mesmo ganhando bem, por exemplo, grandes empreendedores, grandes gestores de empresa, tipo o Abílio Diniz, o Pão de Açúcar, eles sempre falavam que gastos é a coisa mais importante que você tem sempre que ficar olhando. E a gente está falando de alguém que ganha bilhões. Então, se a gente que está muito aquém disso não presta atenção, se ele que ganha tanto presta atenção, por que a gente não vai prestar atenção? Então, é importante você entender os seus gastos e saber onde você está indo. Quando eu falo também que é para a gente gastar melhor, eu não estou falando que não é para você não ter luxos. Em geral, quando você é médico, você tem direito a luxos. E aí eu queria até ouvir de falar de vocês, assim, que tipo de luxo que você gosta. O meu particular é viagem. Então, assim, o meu top gasto, é aonde que eu gasto mais. Já ouvi gente que gosta de comer em bons restaurantes, que gasta com vinho, que gasta com coleção de selos, sei lá, tudo vale. O importante é que, assim, aquele gasto, ele é importante para você e ele te faz feliz. E sim, ele pode ser um luxo, ele não é essencial para sua vida, mas ter uma vida feliz é importante também. Então, assim, você pode gastar com coisas que te fazem feliz. Eu gosto de gastar com carro, por exemplo, eu gosto de gastar com uma casa legal, tudo vale. Vocês podem até falar o que é importante para você gastar agora, vocês darem uma refletida nisso. Mas o que não pode acontecer é, por exemplo, a pessoa achar que carro é importante para ela gastar, mas ela tem um carro, vai lá, compra o carrão dela, tá lá feliz e contente, pimpão, andando no carrão dela. Passa-se 1, 2 anos, a pessoa decide e fala, quer saber, não gosto mais de carro, eu gosto de viajar. O que a pessoa faz? Ao invés de vender o carro e passar a viajar, ela junta as duas coisas. Ela mantém o carro, continua pagando IPVA, nossa, acabei de pagar IPVA, nossa, não dá. E aí continua pagando isso e junta o próximo luxo. E é isso que progressivamente acaba minando as finanças da pessoa, minando os aportes. Você vai juntando coisas que não fazem tanto sentido na sua vida e você não se livra delas. Então a ideia é você ter um luxo por vez. Um outro luxo, alimentação. A alimentação está ganhando aí de viagens, hein? Fantástico. Um outro luxo que não pode acontecer é você querer adiantar sonhos. Esse é principalmente para casa própria. O que acontece? As pessoas vão lá, acabou de se formar, o cara não tem patrimônio nenhum, a pessoa decide que quer ter uma casa.
Como que ela vai comprar uma casa se ela não tem dinheiro? Vai financiar. E o que ela vai fazer? Se você decidiu por financiar, você vai pagar por um imóvel um preço que vai valer até 3 vezes maior do que aquele imóvel. Você vai deixar o banco rico e no final das contas você vai ter uma casa que vale 3 vezes menos do que você pagou e não vai ter patrimônio. Então, adiantar esse sonho, trazer ele para quando você acabou de se formar, acabou de começar a ganhar dinheiro, pode fazer com que você nunca mais consiga construir patrimônio. E uma coisa interessante, eu gosto de pensar, eu quero imputar aqui em vocês, é uma mentalidade certa na hora de gastar. O que a maioria das pessoas fazem quando ela vai pensar em gastar dinheiro? Ela ganha dinheiro, ela consome e depois ela investe o que sobra quando investe. Eu imagino que a maioria das pessoas faz isso. Eu fazia isso quando eu comecei lá, um tempo atrás eu até postei eu fiz um post aí da minha época maluco de consumismo. Eu fui para Miami, me arrebentei de comprar, cheguei na loja da Apple, pedi um de cada. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo fazer. E assim, foi muito legal, mas eu logo percebi que isso não ia levar a nada. Quem nunca aqui dos médicos ou fez, ou está planejando fazer, ou quer fazer uma viagem para Miami para renovar o guarda-roupa? Agora com esse dólar lá em cima é mais difícil, mas está sempre no sonho do brasileiro fazer esse tipo de coisa. Então a mentalidade da maioria das pessoas é essa: você ganha dinheiro, você consome e se pá, você guarda dinheiro. Mas o certo, o ideal que você tem que fazer é que você ganhe o seu dinheiro, você investe esse dinheiro primeiro e aí você consome com o que sobrar e com aquilo que rende o seu dinheiro. Repare que inverter a ordem disso vai fazer toda a diferença. Primeiro que, no primeiro exemplo, quando você ganha primeiro e depois consome, o valor disso aqui que você está consumindo, ele é diretamente proporcional ao seu trabalho. Se você não consegue trabalhar, você não consegue consumir. Agora, se você inverter isso aqui e investir primeiro e aí fazer esse negócio render para você consumir, aí sim você vai conseguir consumir mais até, porque esse dinheiro do seu consumo, ele vai não vir do seu trabalho direto, ele vai vir do dinheiro rendendo dinheiro e do seu trabalho, vai ficar muito mais leve. Warren Buffett é um excelente exemplo. Ele toma café no Mac, o cara mora numa casa que é a mesma há muito tempo, ele toma a Coca-Cola dele lá, ele vai de metrô. Então assim, ele não vai de metrô não, quem vai de metrô é o do Brasil, é o Barsi. Mas são exemplos de como viver uma vida simples, tá? E ele é felizão, entendeu? Não é porque ele é uma Madre Teresa de Calcutá, ele fez voto de pobreza, não. Ele vive, ele gasta dinheiro com o que ele acha importante. E é isso que é importante. Então, ele mudar essa ordem, esses investimentos, mudar de ganhar dinheiro e investir primeiro, se pague antes, vai fazer toda a diferença na sua construção de patrimônio. Beleza. Então, esse é o primeiro passo para você ganhar bem. Hoje, como eu vivo? Hoje eu trabalho 3 vezes por semana só com medicina, tá? Eu viajo, como eu falei já algumas vezes no ano. Se você ver meu Instagram, ele é forrado de viagens, porque é isso que eu gosto de fazer a maior parte do tempo. Eu sim, consumo bastante, mas eu consumo computador, celular, restaurantes, faço compras, mas eu faço tudo isso com um pensamento minimalista, tá? Então, eu gosto muito da ideia de minimalismo. Eu sim faço tudo, mas quando a gente fala de minimalismo, imediatamente vem na cabeça das pessoas gastar pouco, ser muquirana, viver embaixo da ponte. Não é isso que eu falo para as pessoas. Eu acho que assim, minimalismo é gastar com o que importa. A grande dificuldade aqui é você entender o que importa. Eu também concordo, viajar é, para mim, o meu melhor investimento, tá? Na verdade, eu diria mais do que isso. Experiências é o melhor investimento. E quando você coloca nessa mentalidade de
de investimento, de escolher aonde que vai o seu dinheiro, você começa a entender. Minimalismo ele não é só um estilo de vida, tá? Não é uma questão estética, não é comprar barato, muito menos deixar de consumir. É essa ideia de você ver e gastar com aquilo que importa. Eu acompanhei mesmo esse Netflix, desse documentário no Netflix, super bom mesmo, Mônica, tem toda a razão, recomendo pra galera, se quiser depois eu faço um post sobre ele, é muito legal. Então a grande questão aqui é você descobrir o que de fato importa para você. Outro dia eu fiz também um post falando sobre desejos, tá? O que acontece hoje em dia é que muito do que a gente consome, a gente guarda dinheiro para consumir alguma coisa. A maioria das pessoas guarda dinheiro para consumir alguma coisa. Se você guarda dinheiro só para guardar dinheiro, eu acho que está totalmente errado. Dinheiro ele não é para ser um fim, ele é para ser um meio, tá? Qual que é o nome do documentário mesmo? É Netflix, Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes, se eu não me engano. Essa é a ideia, mas eu vou postar depois, Ernesto, o nome do documentário. A questão é você entender o que importa sobre desejo, sobre entender o que você deseja. Muitas das coisas que a gente deseja consumir é fruto ou de marketing, ou de eventos externos, ou de sociedade, alguma coisa. Por exemplo, quem aí não conhece alguém que fala que quando se aposentar vai comprar uma casinha na fazenda e vai morar lá e está guardando todo o dinheiro para fazer isso? Aí você vê que o cara foi lá, se aposentou, mudou para casa na fazenda, ficou 6 meses e voltou porque achou aquilo uma bosta. O que acontece? As pessoas muitas vezes criam um desejo na cabeça dela que não é um desejo natural. Alguém virou para ela e falou que a vida feliz, aposentado, é morando numa casinha na fazenda. O cara faz todo esse planejamento de vida, não descobre se esse de fato o desejo dela, e quando vai fazer, tudo que ela planejou na vida era para aquilo e não era, na verdade. Vou fazer uma aula de piano quando eu me aposentar. Esses planos que as pessoas às vezes fazem para quando se aposentar, eu acho que está totalmente fora, porque a ideia é que você viva agora, descubra agora o que é importante para você. Descubra se, quando alguém te fala que viajar para um cruzeiro lá no melhor resort lá na Europa ou coisa parecida é a melhor experiência que teve, você mesmo decidiu isso ou essa experiência veio de fora? Então às vezes é difícil de identificar isso, é meio filosófico, eu sei, tá? Mas a ideia é você diferenciar um pouco dos seus desejos, um pouco de experiências e focar os gastos muito mais em experiências do que em coisas, tá? Então pensa aí nisso, qual foi a última grande experiência que você fez que foi muito legal, muito diferente. Eu já fiz algumas, a maioria delas envolvem viagens de alguma forma, desde ir para um retiro de yoga em Bali, fazer trilha na Patagônia. São várias opções de coisas muito loucas. A próxima grande experiência que eu quero ter é andar num tuk-tuk atravessando o Sri Lanka. São coisas loucuras de experiências diferentes que dá pra gente fazer e assim, é bem legal. Mas a grande coisa aqui é entender o que realmente faz você entender o que te importa, o que é importante você gastar. Esse vai ser o foco para você entender e melhorar a sua experiência em como gastar. E aí o que eu fiz para mim? Como que eu me tornei nesse processo minimalista? Eu quero falar para vocês como eu fiz, porque obviamente é difícil de você virar e falar para as outras pessoas fazerem, mas eu quero dar o meu relato aqui de como que eu fiz. O meu primeiro passo nesse processo aqui foi buscar entender os meus gastos, tá? Então assim, eu tava lá, comecei eu senti essa onda consumista batendo em mim, fui pra Disney, fui pra Miami, fiz um monte de compra na Apple Store, depois eu olhei pra tudo aquilo, falei, cara, onde que eu vou parar construindo tudo isso?
E eu comecei a me incomodar, vi médicos que já estavam trabalhando há muito tempo e que levavam uma vida parecida com aquela que eu estava, sei lá, começando a levar, e via que eles não tinham construído nada, e pior, estavam trabalhando com 70, 80 anos, num plantão, por exemplo, e não tinham construído nada, ou não conseguiam nem se dar o luxo de ficar doente porque tinha um monte de conta para pagar. Imagino que um monte de gente de vocês aí já viram essa situação e já deve ter dado aquele aperto no peito de falar, cara, será que isso vai acontecer comigo também? Aconteceu comigo. E aí o que eu fiz? Busquei entender os meus gastos, busquei entender, falei, cara, como que antes eu ganhava R$500 por mês, depois 2.000 na residência, de repente eu estou ganhando 20, 30 mil por mês e não estou construindo nada. Alguma coisa tá errada. Então eu fui entender aonde estava indo o meu dinheiro. Identificar onde ele estava indo me deu consciência para poder escolher como que eu poderia redirecionar e mudar isso. Então a parte de planilhas, a parte de orçamento, com aplicativos e todas as ferramentas me ajudou a falar, legal, meu dinheiro está indo para esses 5. E a ideia aqui não era olhar o que está lá embaixo dos gastos. Eu queria olhar quais eram os meus 5, 10 maiores gastos para ver e começar a mudar eles. Depois que eu identifiquei meus maiores gastos, que em geral eram com saúde, com a moradia, o aluguel onde eu morava, viagens, com o cachorro, supermercado e academia, por exemplo. Depois que eu entendi onde que estava o meu dinheiro, eu comecei a remanejar esse dinheiro. É melhor ganhar dividendos do Itaú do que pagar dívidas, não tenho dúvida. Investir é muito mais, transforma esse processo num negócio muito melhor. Eu busquei entender esse orçamento e aí a grande questão aqui foi, beleza, eu entendi esse orçamento, eu decidi o que eu vou fazer. Eu não vou gastar, por exemplo, mais com um carro, por exemplo. E aí não decidi não ia ter carro. Legal. O grande problema de decidir encarar isso, mudar isso, é que eu precisava encarar minhas decisões de frente. O que acontece? O status, assim, a gente no meio médico tem muito isso, das pessoas atribuírem um status ao médico que você deveria manter. Então, é um absurdo o médico chegar de Uber no plantão, onde já se viu, esse médico tá falido, deixar de viajar para resorts, deixar de ter uma caneta Montblanc, um relógio de marca, deixar de consumir essas coisas que indicam sucesso na cabeça dos outros. Aliás, isso é uma coisa bem importante. O que é sucesso para vocês? Pensa sobre isso. Sucesso é um negócio bem... ele é bem pessoal. Cada um vai ter um critério na cabeça de sucesso. E assim, não adianta a gente querer fazer todo esse percurso se você tiver de alguma forma achando que é importante para você ser um médico de sucesso, ter toda uma imagem que transmite, sei lá, de gastos, de consumo. Então é importante para refletir um pouquinho o que é exatamente sucesso para você. Para muitos médicos, sucesso é consumir muito, consumir coisas caras, entendeu? E aí, se isso é a linha de sucesso da pessoa, como que você vai virar e falar para uma pessoa assim, ou que quando você tem esse raciocínio que ela precisa gastar menos para construir patrimônio? Isso nunca vai encaixar na cabeça. Então a ideia é justamente essa, se você definir que sucesso é você consumir muito, você vai precisar sim trabalhar muito e você vai entrar numa roda, na famosa roda de ratos. A Mônica falou bem aí, manter o status dá muito trabalho. Então assim, é importante a pessoa parar para pensar. Pensa aí comigo agora, o que você acha que é sucesso para você? Para mim, alguém que tem sucesso, alguém que tem realmente, alguém que tem tempo, tá? Tempo para fazer aquilo que ela quer. Eu acho que é mais assim, ter dinheiro. Tem até um ditado que às vezes a pessoa ela é tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro, porque ela não tem tempo para mais nada, ela não consegue ver a família, ela não consegue estar com alguém. Todo mundo conhece gente assim também. Eu conheço médico de todas as formas. Eu conheço médico que está quebrado, que trabalhou a vida inteira, não conseguiu juntar nenhum patrimônio. E eu conheço o outro lado também, um cara que ganha milhões por ano, só que a pessoa não
consegue sair daquilo, ela se prende, criou um estilo de vida em que aquilo é a vida dela. Eu espero que ela esteja feliz naquele processo. Nunca tive um contato tão íntimo com ela, mas olhando de fora, não sei se parece tão feliz, mas parece que a única coisa que ela tem é dinheiro, porque esse é o foco, é a única coisa. Então é importante a gente ter essa ideia do que é sucesso para encarar essa decisão e saber que se isso não é tão importante para você, status, você abdica disso, você consegue fazer frente a perguntas que vão te fazer, de falar, nossa, mas você não vai comprar a sua casa, nossa, mas você não vai trocar de carro todo ano, comprar um celular novo, comprar seja lá o que for que te ofereceram. Se você realmente consegue entender o que é importante para você, você consegue buscar entender os seus gastos e encarar a sua decisão de frente. E aí, nesse processo de você, beleza, agora eu vou gastar somente com aquilo que me importa. Você identificou os seus gastos, só que é muito confortável você falar, beleza, convênio é um negócio caro, é um dos meus top maiores gastos, vou deixar assim. Ou escolinha dos meus filhos é um negócio caro, vou deixar assim. Não, para você manter esses gastos controlados, em geral, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que experimentar ideias, possibilidades novas para você, sim, buscar os mesmos benefícios, porém gastando menos. Isso vai te exigir um pouco mais. E a gente às vezes fica muito confortável com isso. Fala, deixa lá, o governo está reajustando 20% ao ano, mas deixa lá, não vou mexer nisso. A escola, a academia, R$1.000 por mês, mas beleza, deixa lá. E a gente vai deixando isso e isso vai corroendo a sua capacidade de juntar dinheiro. Então é importante a gente sim sair da zona de conforto. Eu moro de aluguel e morar de aluguel, por exemplo, é estar totalmente sempre disposto a mudar da onde você está, entendeu? Mas também isso por quê? Porque você vai estar ali, alguém pode te chamar pode chamar você para, o dono pode pedir o lugar de volta, pode ser que abra uma balada funk na sua porta, muitas coisas podem acontecer, então a gente tem que estar disposto a sair da zona de conforto. Mas experimentar também nesse sentido faz você descobrir formas melhores de gastar o seu dinheiro de forma mais eficiente. Tudo esse planejamento que a gente está fazendo aqui, lembrando, é para entender melhores formas de você gastar dinheiro, tá? Porque gastar melhor é o que vai fazer você fazer. E o minimalismo é como eu acho que eu defendo tudo isso. Então, como eu me tornei isso, buscar entender meus gastos, encarar minhas decisões de frente, de falar, não, eu vou renegar status em pró daquilo que eu acredito, sair da minha zona de conforto, de buscar experiências novas de formas diferentes, tá? Então, seja em questão de viagens, seja em questão de moradia, de deslocamento, de não ter carro, de plano de saúde, tudo isso buscando novas alternativas sempre. Às vezes você acha soluções maravilhosas no meio do caminho. Em viagens, por exemplo, a ideia de usar milhas, as pessoas falam, milhas, não sei o que lá, vou usar. Cara, eu otimizo todo o meu gasto para concentrar no cartão, para poder gerar milha, para poder viajar mais, gastando menos. Então a ideia é toda essa, assim, é você otimizar o dinheiro que você usa, tá? Outra experiência que eu tive que ir fazendo ao longo do tempo, e também foi um processo, foi começar a me livrar daquilo que eu não uso, tá? Todo mundo tem isso em casa, todo mundo tem aquela gaveta cheia de coisa que você não usa, que você usa ou usa uma vez, e tem aquelas coisas que você nunca usa pouco, e as coisas que você usa muito. Começar a identificar essas coisas vai fazer mais sentido para você comprar coisa melhor daquilo que você usa e parar de comprar coisas que você não usa. Por exemplo, se você gosta de correr, faz sentido você ter tênis de corrida. Agora, se você mal vai na academia, para que você precisa de 5 tênis dentro do seu armário? Se você gosta de cozinhar, faz sentido você ter 500 eletrodomésticos. Mas se você não come em casa, para que você tem esse monte de coisa? O mesmo vale para roupas, vale para aparelhos eletrônicos. Eu, por exemplo, adoro ouvir podcasts e tudo mais. Então,
gasto muito dinheiro com fones de ouvido, buscando fones que eu posso usar na corrida, ouvindo podcast, na rua, em cada situação. Então, faz sentido para mim gastar dinheiro com isso. É entender aonde que faz. Entender aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero. Muitas das coisas que a gente consome é coisa que eu quero. Quem aí nunca foi pro shopping, acho que a mulherada faz mais isso, mas não é homem também faz, de comprar um negócio e falar, eu quero. Eu tenho isso não com roupas e com coisa, mas vira e mexe eu olho alguma propaganda do Instagram e falo, nossa, que legal, eu quero essa tranqueira aí que faz um negócio super específico que eu vou usar, sei lá, nenhuma vez ou uma vez na vida. A gente faz muito isso. Então é legal parar e pensar um pouquinho se a gente realmente precisa daquilo, se aquilo faz algum sentido para usar. Então é bom entender isso, diferenciar. Eu preciso de eu quero dos seus do que a gente tem. E com isso a gente vai fazendo uma limpa na casa. Para mim é um prazer poder jogar alguma coisa, doar, vender ou me livrar de alguma coisa que eu não uso e ver um ambiente clean somente com as coisas que faz sentido para mim. E por último, o que mais me ajudou a criar uma vida mais minimalista nesse sentido, mesmo e ainda assim com qualidade, é ter uma lista de desejos, tá? Ter uma lista de desejos ajuda na hora que você vai gastar. Quando você chega lá e vai comprar alguma coisa, você vira e pensa, será que esse consumo que eu estou querendo fazer agora me leva mais próximo de realizar a minha lista de desejos ou me afasta mais? E é legal que na minha lista de desejos ela tem predominantemente experiências. Queria até que vocês falassem aí de um top desejos que você tem em mente para fazer. O meu é esse que eu comentei há um tempo atrás. Fazer uma viagem atravessando Sri Lanka de tuk-tuk. Uma loucura aí, eu tenho dessas. É um desejo, entendeu? É um negócio que eu quero fazer. Então, eu preciso aprender como é que eu vou fazer um curso para pilotar aqueles tuk-tuk, aprender a fazer manutenção daquilo, comprar várias coisas de viagem, vários consumos que eu vou precisar fazer para entender onde que esse gasto vai me levar. Faço que nem minha mãe falava, na volta a gente compra. Se eu quiser mesmo, depois eu volto. Isso é super legal, de você refletir um pouco, não consumir por impulso. Acontece muito da gente consumir por impulso. O marketing todo é feito para a gente consumir por impulso, tá? Eles vão pegar a gente no desejo, eles vão fazer a gente pensar que você é a única pessoa no mundo que ainda não consumiu, não fez aquilo. E assim, quando você tem essa ideia de se ter legal, é legal que eu estou gostando de ver que a maioria das pessoas tem desejos de experiência. Isso é muito legal. Não está nada errado em querer consumir algo. Eu quero, sei lá, um computador, alguma coisa. Inclusive, o meu primeiro grande desejo foi um computador. Quando eu me formei, eu fui lá fui dar plantão. Meus primeiros plantões que eu fiz foi com a intenção clara de comprar um computador, porque eu não tive condições de ter um computador antes, eu queria. Então, ok, aquilo lá me fez muito feliz ter um negócio, não há nada de errado nisso, mas se sua lista de desejos inteira for coisas, bens materiais, talvez tenha alguma coisa errada ali. Mas é legal conhecer o mundo, Punta Cana, Maldivas, lugares lindos que as pessoas estão falando aí, alguns eu não conheço, super quero, aliás, acho que eu não conheço nenhum dos que citaram aqui. Tô só anotando também boas sugestões de viagens. Mas é isso, ter uma lista de desejos faz você dar mais valor, dar mais valor à experiência, tá? Isso é super legal de você entender melhor. Quando você começa a gastar com aquilo que te dá experiência, como já falou o Rafael lá atrás, que experiências, viagens é o melhor investimento. Cara, o bom da experiência é que ela não é só aquele consumo do momento. Ela vai guardar memórias para você, você vai contar histórias, você vai sentar no bar com os amigos, falar sobre o que você gastou. Um jantar, a mesma coisa, vai te lembrar daquele sabor que você provou naquele dia, vai ficar na memória. São coisas muito mais legais do que você simplesmente comprei um iPhone. Por mais que você use ele por um tempo, ele é uma ferramenta, né? Então, assim,
é legal, mas vai te levar a entender algumas coisas a mais. Eu até fiz algumas coisas interessantes aqui. Eu desenvolvi junto com a minha equipe um questionário para a gente justamente entender como que você está nesse processo entre ganhar dinheiro e gastar, como que você está de potencial financeiro, como você está agora e qual que é o seu potencial. Vai ter muita gente que está ainda difícil, tá pastando ali, tem gente que tem mais potencial, porque sim, dá para você buscar mais potencial, otimizar isso. Lembrando que grande parte do investimento, da sua construção de patrimônio, por que eu gasto tanto tempo com essa questão do orçamento? É porque a maior parte, eu diria que até uns 70%, vem do dinheiro que você aporta, tá? A menos que você seja a Betina, coisa que pouca gente você não vai ganhar construir seu patrimônio na base da rentabilidade. O aporte é importante, a rentabilidade é importante e o tempo é importante, mas o aporte é o que vai construir seu patrimônio. E o aporte é o quê? É o quanto você ganha menos o quanto você gasta. Otimizar cada um desses vai fazer com que você simplesmente tenha mais aportes sem precisar trabalhar mais. Isso é um ponto bem legal, porque não adianta você se matar de trabalhar para fazer o dinheiro aparecer, para fazer o dinheiro render. E depois que você faz esse processo, economizei, ganhei dinheiro, legal, e agora estou gastando dinheiro de forma ótima. Eu acho que com essas duas coisas vai fazer você sobrar dinheiro. Tá sobrando dinheiro agora vamos investir. E esse vai ser o tema da próxima live que a gente vai fazer no dia 5/3 às 21 horas. A ideia é justamente ensinar o que você vai fazer com esse dinheiro, tá? Investir, basicamente. O que é investir? E aí eu quero contar para vocês ali que investir é uma relação de esforço e resultado, tá? Investir não precisa ser super difícil para você ter resultado. Existe inclusive uma regra, que é a regra de Pareto, que diz que 80% do resultado advém de 20% do esforço. E eu quero te mostrar exatamente o que é o 20% do esforço para você atingir o que é o resultado. Show me the money. Pode deixar claro, a gente vai mostrar finalmente como fazer o dinheiro multiplicar. Se você guardar dinheiro, senão o dinheiro não vai multiplicar se você não tiver dinheiro para pôr lá. Não adianta você querer começar com R$1 ali, você precisa começar com dinheiro, você precisa pôr dinheiro nesse negócio. Mas isso, para pôr dinheiro precisa sobrar, tá? Mas com tudo isso, você precisa ser um investidor profissional para ter resultado? Não. Você precisa, vai ter resultados rápidos? Também não. Provavelmente nunca vai ter resultados rápidos. Mas o processo não é difícil, ele é só demorado, tá? Ele é fácil, então na grande maioria das vezes. Então, o que demora, o grande processo é que as pessoas não têm paciência para executar. E bolsa de valores, que é onde a gente onde precisa investir, ela é basicamente um mecanismo de transferência de renda de quem não tem paciente, dos impacientes, para quem tem paciência. Então, basicamente, o que você precisa fazer é isso, ter paciência, que o dinheiro vai vindo para você, porque os impacientes vão vendendo no desespero e você vai comprando e vai ficando. Então, o que eu foco aqui é na sua autonomia. Por isso que a ideia é justamente essa, ajudar vocês a construir patrimônio, ganhando melhor, gastando melhor e, finalmente, investindo. Muito obrigado, Clara. Manda bem ensinar a ganhar dinheiro para dummies. Exatamente. A ideia é que assim, ninguém precisa ser um super especialista em investimentos para ter resultados. Você precisa saber fazer as coisas que fazem diferença e aí você já começa a ver resultado. Às vezes até no curto prazo, mas não é esse o objetivo. A ideia é que você saiba como fazer tudo isso de forma simples, tá? Que você comece desde já, a anotar seus gastos, usar os aplicativos que eu falei lá no começo, Mobius, Guia Bolso, para você entender onde que está indo o seu dinheiro. E depois que você faz tudo isso, você
tá ganhando melhor, melhorou as suas técnicas para ganhar dinheiro, tá entendendo de marketing para você poder cobrar melhor, tá entendendo de finanças para você parar de desperdiçar dinheiro, tá entendendo de empreendedorismo para a sua empresa realmente crescer, desenvolveu criatividade mesmo para trabalhar e conseguir oferecer melhores opções de serviço, oferecer aquilo que seu cliente quer e aquilo que ele precisa. Repare que são coisas diferentes. O seu paciente não necessariamente, a gente sabe que o paciente precisa de um cuidado bem feito, mas ele também quer algumas coisas. Ele quer atenção, ele quer ser bajuladinho, ele quer um preço legal. Então assim, a gente precisa entender isso para fazer uma boa cobrança e ganhar melhor. A gente precisa também saber gastar melhor o nosso dinheiro, saber usar esse dinheiro para fazer melhores opções, escolhas e gastar com aquilo que faz realmente sentido para você. Você vai ver que quando você gasta com aquilo que faz sentido, você acaba gastando menos e ficando muito mais feliz. E ainda que você gaste igual, o importante é que você está gastando com aquilo que faz sentido para você. Então aquilo lá não vai se expandindo e aumentando totalmente fora do controle. E depois que a gente vai fazer isso, finalmente investir. É o nosso tema, a nossa próxima live. Vai no meu link da minha bio. Essa avaliação que eu falei tá lá na minha bio, tá? É uma avaliação para avaliar o perfil financeiro seu hoje e o seu perfil potencial, tá? Vai lá, preenche, você já vai receber ela. Vou mandar o resultado para você em alguns dias, logo em seguida. Vamos analisar todas as respostas para poder mandar um resultado personalizado. E anota aí, faz inscrição também lá no link da minha bio para essa live que vai ser realizada no dia 5/3, onde a gente vai amarrar tudo isso e finalmente começar a ideia dos investimentos, onde você vai finalmente começar a multiplicar esse dinheiro que você está fazendo sobrar no fim do mês. Beleza? É isso aí. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês e vejo vocês lá no dia 5/3. Beleza? Até mais. Falou! Tchau, tchau!